de hoje, o médico divino manifesta seu poder. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Aleluia! Levanta-te, toma tua cama e anda. 3 verbos interessantes que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Levanta, toma uma decisão e anda. Pastor, o médico divino manifesta o seu poder. Nessa passagem, nós vemos aqui, no capítulo 5, que havia uma festa em Jerusalém. E Jesus, ele foi a essa festa. Entendeu? Jesus, ele foi a essa festa. Era costume eles participar dessas festas. Cristo, ele estava residindo na Galileia. E agora ele subiu para Jerusalém para uma festa. Por quê, pastor? Porque era ordenança. Entendeu? Era ordem. Era costume deles. Toda festa, todo culto, toda reunião, eles descer para Jerusalém para cultuar. Mas nós vimos aqui que enquanto o povo estava se alegrando em um determinado local, nós vamos ver que Jesus, ele se dirigiu para um determinado outro local. Existia um contraste ali em Jerusalém entre os que estavam em festa e outros que não podiam estar em festa. Por que não podiam estar em festa, talvez, pastor? Bom, ali existia um tanque onde existia muita gente com enfermidades. E 3 principais enfermidades ali que a Bíblia diz, ali, que era coxos, cegos e... Ali o que diz ali? Coxos, cegos, coxos e paralíticos, versículo 3, entendeu? A maioria dos que estavam ali eram cegos, coxos e paralíticos. Agora eu vejo algo interessante. Enquanto o povo se alegrava lá em Jerusalém, Jesus, ele se dirigiu a um tanque chamado Betesda, ou numa outra tradução, casa de misericórdia. Mas essa casa de misericórdia não dava misericórdia para muita gente, não. Mas estava cheio de pessoas necessitadas. Agora eu vejo algo interessante, que ali havia uma grande multidão de necessitados nessa casa de misericórdia. Segundo capítulo 5, versículo 1 e 2. Nós vemos aqui que como sua comida, a comida de Jesus, era fazer a vontade do Pai. Aqui nós vemos Jesus agora, entendeu? Ir ao encontro dos aflitos. Jesus ir
não ao encontro da festa, mas ir ao encontro dos aflitos, ir ao encontro dos que estavam perdidos, ir ao encontro dos que estavam pedindo socorro. Pastor, eu vejo que Jesus, ele caminha nesse local, onde havia gente enferma. Eu vejo Jesus agora entrando dentro desse local, onde havia pessoas com o coração sangrando, ali, pessoas ali feridas, pessoas ali com seus corações ali destruídos, porque a vida, as circunstâncias da vida o levou para aquelas condições. E quando nós vemos aqui o escritor dizer, ele chama atenção para o fato que esse milagre aqui, ele registra no capítulo capítulo 5, nós vemos que não foi apenas, público, mas também realizado num sábado, esse milagre. Ele não foi um milagre realizado só no público, mas ele foi realizado num dia que não podia operar ou curar, para a tradição judaica. Agora eu vejo Jesus, ele despertando a oposição. Eu vejo Jesus, além de não ir lá naquela festa, ele foi lá onde estavam os necessitados. Ainda eu vejo Jesus curando num dia que os religiosos não permitiam curar. E aqui nós vemos, aqui tem um início, a perseguição oficial ao Salvador. Olha só que interessante. Quando eu vejo Jesus descendo para Jerusalém, para participar dessa festa, eu vejo aqui que Jesus estava cumprindo uma ordenança bíblica. E nós vemos lá na frente, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, está falando bem assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos, entendeu? Antes admoesto-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes, que se vai aproximando aquele dia, entendeu? O que aqui o autor aos Hebreus está dizendo? Que não é para deixar a congregação, não é para deixar os dias de culto, não é para deixar de lado os dias de reunião, não é para deixar de lado as festas comemorativas. E Jesus, ele levava na risca também, é dia de festa, é dia de Páscoa, vamos descer a Jerusalém. Mas pastor, da Galileia a Jerusalém, alguns quilômetros, vale a pena o sacrifício, vale a pena o sacrifício. Então cada sacrifício que você faz hoje, para estar diante da presença do Senhor, junto na casa do Senhor, reunido com os teus irmãos, é bíblico, porque aqui o autor aos Hebreus diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos. Muitos hoje não querem mais congregar, não querem mais ir na igreja, não querem mais fazer, pastor, mas a Bíblia diz, congregue. Congregue, porque a comunhão está na congregação. A comunhão está com o partir do pão, nas orações. E Jesus também, ele ia para se congregar. Ele descia para participar das festas. Outra coisa que nós achamos interessante, agora Jesus, ele visita o tanque de Betesda. Capítulo 5, versículo 1 a 7. Nós vamos ver essa passagem. Jesus visitando o tanque de Betesda. O tanque de Betesda, meus amados irmãos, era uma espécie de um hospital público, entendeu? Um hospital público. Claro que ali ninguém servia remédio, ali não, mas estava cheio de doente. Por quê? Diziam eles, o anjo vinha, descia, agitava as águas, e o primeiro que se jogava saía curado. Primeiro nós vamos ver uma fé. As pessoas estavam ali com fé, esperando para que acontecesse alguma coisa. Eu estive lá nesse tanque. Até hoje existe água lá. É uma fonte, entendeu? Até hoje existe água lá. Agora, pastor, nós vamos ver que aqui esse tanque era conhecido naquela época como casa de misericórdia. Abrigava uma multidão de pacientes
ali sem perspectiva de cura. Quantos anos, irmão Rafael, esse homem estava lá? 38 anos. Quantas casas de misericórdia existem hoje? Mas nós precisamos hoje de casa de milagre. Entendeu? Olha só que interessante. Ali, neles ficavam deitados grande multidão de doentes. Capítulo 5, versículo 3. Entre eles, os principais. Ali está dizendo assim, irmã Kel: cegos, mancos e paralíticos. Essas pessoas, esses doentes, eles não tinham outro lugar para ir. No templo eles não podiam entrar, porque eles tinham problemas, eles tinham defeito, eles tinham doença. Então eles ficavam lá, num local onde era para os doentes, mas os sãos não iam lá também. Então imagina essa pessoa. Vamos agora tirar do meio daquela multidão de cegos, mancos e paralíticos, vamos tirar esse homem que jazia ali 38 anos. 38 anos é quase a minha idade. Entendeu? Sabe o que é 38 anos estar numa casa de misericórdia e nunca você ter ali uma solução? Quantos anos você está passando por um determinado problema? Quantos anos você está sofrendo? Quantos anos você está nessa situação? E às vezes tem pessoas que nem vai ver como você está. Desprezam você porque você tem esse problema. Mas espera aí, essa multidão ali era alimentada pela crença de que um anjo desceria em algum momento ali para agitar a água no tanque, e o primeiro que se lançasse na água seria curado. Eles tinham fé, irmã Kel. Eles tinham fé. Se descia anjo ali ou não descia, se era crença, se era mito ou não, não sei, mas eles tinham fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas ainda não vemos. Entendeu? Agora eu vejo algo interessante, que a palavra aqui usada para descrever paralíticos, significa literalmente ressequidos. Ressequidos. Pessoas que não conseguem se movimentar, pessoas que não conseguem se locomover, pessoas que hoje não conseguem dar um abraço, pessoas que hoje não conseguem estender a mão, não conseguem abençoar, não conseguem amar, não conseguem. Pastor, quantas pessoas ressequidas hoje nós encontramos nos dias de hoje? Não consegue mais ir à casa do Senhor, não consegue mais festejar junto com seus irmãos, não consegue mais participar da Páscoa, não consegue mais participar da ceia. São pessoas que já ressecaram, estão com a sua vida espiritual ressequida. Aonde eles se reúnem, eles não conseguem se reunir mais na presença do Senhor, eles se reúnem em outros lugares, dizendo que é a presença do Senhor, mas não é a presença do Senhor. E nós vimos ali naquele tanque de Betesda, tinha água, mas aquela água não fazia milagre. Tinha pessoas necessitadas, mas não tinha milagre naquele local. 38 anos pessoas estavam ali, e muitas das vezes saíam da mesma forma que entraram, ficavam ali da mesma forma que estavam. Pastor, olha só que interessante, aparentemente, o homem ali, quando foi curado por Jesus, era um desses ressequidos, era um desses ali aleijados. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse aleijado, e nós destacamos aqui alguns pontos. Primeiro ponto, irmão Rafael, o divino conhecimento de Jesus. Jesus sabia que ali existia um local de pessoas necessitadas. Entendeu? Jesus, ele vai aonde está o necessitado. Jesus ainda fala: eu vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de cura. Jesus, o que Jesus iria fazer lá na festa? Se tinha tantas pessoas que poderiam estar na festa e não podem estar por causa do seu problema. E nós vamos falar aqui
no capítulo 5, versículo 6. O que diz ali? Lê para nós. Olha só, capítulo 5, versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficação? Pastor, o divino conhecimento de Jesus. Pastor, você acha que Jesus não conhece o teu problema? Você acha que Jesus não conhece quantos anos você está sofrendo? Será que Jesus não conhece o teu espinho na carne? Será que Jesus não sabe o que está te fazendo chorar? O que está te perseguindo? O que está te maltratando? O que está te deixando fora de festa? Jesus sabe. Agora Jesus vai na tua direção, como foi na direção daquele homem. Entendeu? E Jesus, sabendo que aquele homem vivia assim há muito tempo. Entendeu? Mas não adianta Jesus saber. Não adianta, irmã Kel, Jesus nos perguntar. Porque o nosso milagre não está na pergunta de Jesus. O nosso milagre está na nossa resposta. Muitas das vezes Jesus pergunta para nós e nós respondemos ele de uma forma errada. E aí, pastor, deixamos de receber o milagre. Jesus pergunta para aquele homem. Jesus distinguiu aquele enfermo. Diante de tantos enfermos, Jesus distinguiu aquele. Quem sabe hoje, diante de tantas pessoas na face da terra, Jesus está falando com você, meu querido irmão e querido ouvinte. Jesus está distinguindo você. Diante de tantas pessoas, Jesus está falando com você. No meio de tanta multidão, milhões e milhões de habitantes da terra, o Senhor escolheu esse dia, esse horário, aqui para falar com você. E Ele está pedindo, porque Ele sabe da tua situação. Ele sabe que você não está sorrindo mais, que você não está mais tendo alegria, que você não tem mais nem prazer de viver, que você está numa angústia tremenda no teu coração. E Jesus pergunta: queres ficação? Assim como perguntou para aquele homem. Aquele homem era a maquete da desesperança. Olhava para aquele homem, tu via tristeza, tu via ali desprezo, tu olhava para aquele homem, tu via miséria, tu via tudo quando olhava para aquele homem. E Jesus olha para ele e pergunta: quer mudar a tua situação? Quantas vezes, irmã Kel, Deus pergunta para nós: quer mudar a situação? E em nós, às vezes, em vez de responder, quero, nós justificamos. Mas será que vai ser fácil? Mas será que vai conseguir? Mas será que eu vou dar conta? Mas será que ninguém vai falar? Irmão, Jesus só está pedindo: quer? Quer? O teu negócio é com Jesus, não é com o homem. Falavam no tempo de Jesus, você acha que não vão falar nos nossos dias? Jesus ignorava esse tipo de pessoa, precisamos ignorar também. Olha só o que a Bíblia diz: a sua causa era totalmente perdida. Entendeu? Você olhava para ele, irmã Kel, você dizia: não tem mais jeito. Esse aí, olha, até moreno vai dar prejuízo. Porque quem é que vai pagar o caixão? Entendeu? Muitas das vezes, irmão Rafael, até a família já desprezou essa pessoa. Muitas das vezes até a família já colocou lá e diz: agora se vira aqui. Entendeu? Quantas vezes existem pessoas que a família já, Você talvez está andando com mandarinho na rua hoje, talvez porque a tua família já tem vergonha de você. Tivesse que sair de casa, porque a tua família já tem vergonha de você. Teu casamento não deu certo, porque alguém tem vergonha de você. Quer mudar a situação? Apenas diz: Jesus, eu quero mudar a situação. Olha só que interessante. Foi Jesus quem viu. Não foi o homem que viu Jesus, não. Foi Jesus quem viu. Jesus entra naquele pavilhão.
A Bíblia diz que tinha 5 alpendres aquele pavilhão lá. Agora Jesus entra no meio daquela montoeira de gente e começa a caminhar ali. Começa a caminhar no meio daquelas pessoas enfermas, no meio daquelas pessoas que estavam ali cegas, no meio daquelas pessoas que estavam aleijadas, mancas. E quantas pessoas, por não conhecer Jesus, deixaram de receber o milagre naquele dia? Irmão Rafael, quantas vezes Jesus caminha no meio e as pessoas não vê Jesus caminhar, não enxergam Jesus, talvez ignoram Jesus ou estão prestando atenção em outras coisas, e Jesus está caminhando ali. É só você pedir: ei, Jesus, eu aqui preciso disso, Jesus precisa disso, mas não consegue enxergar. Nesses dias não consegue enxergar mais Jesus. E o interessante aqui é que Jesus faz essa pergunta para ele, e não é uma pergunta retórica, é uma pergunta no sentido literal, porque a gente fazendo um análogo aqui agora, nos séculos de hoje, muitos estão enfermos e Jesus está te vendo, mas a questão é que Jesus pergunta: queres ficar são? É o que o pastor disse, Jesus está às portas, Jesus está com as mãos abertas para abençoar, para curar, para libertar e transformar. Mas como ele fez para esse homem que há 38 anos esperava, logicamente ele queria o seu milagre, mas a questão, nós queremos o milagre de Jesus? Interessante que aquele homem ali, irmão Rafael, ele estava colhendo o que ele plantou, entendeu? Ele não nasceu aleijado, entendeu? Ele nasceu são. Agora nós vemos que aquele homem, ele estava ali colhendo o que ele plantou. E ele teve uma oportunidade de voltar a ter uma segunda chance na sua vida. Jesus chegou para ele e disse: quer voltar a ser como antes? Quer voltar a ter alegria? Quer voltar a ter paz? Quer voltar para a tua casa, ter comunhão com a tua família? Quer voltar a abraçar teus filhos? Quer voltar a cantar? Quer voltar? E aquele homem, meu Deus, aquele homem teve uma oportunidade, meu querido irmão, uma segunda chance. Jesus, ele viu que estava colhendo o que havia plantado, viu uma triste história do pecado. Capítulo 5, versículo 14, quer ver? Lê para nós aqui, Evangelho. Capítulo 5, versículo 14, você vai ver que aquele homem estava colhendo o que plantou. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus fala para aquele homem mais tarde, quando encontrou lá no templo, olha, no templo, coisa que ele não podia mais ir por causa da sua enfermidade. Agora no outro dia Jesus encontra ele lá no templo, depois de curado, e Jesus conversa: oh meu irmão, como é que tá? Tô bem, graças a Deus. Jesus alerta ele: pois é, então não peques mais, porque se você pecar, você vai voltar para o leprosário de novo, você vai voltar para lá, e quem sabe você não tem mais chance de se recuperar. Olha só que interessante, aquele homem não estava apenas preso à sua cama, mas ele estava preso também no seu passado, as suas memórias amargas, a sua culpa. Aquele homem estava lá naquele alpendre, quem sabe deitado na sua maca lá no chão, olhava para a sua situação e lembrava o que levou ele a chegar até lá. O que levou ele a chegar até lá? Quantas das vezes pessoas estão atrás das grades hoje, sentados refletindo o que levou eles a chegar até lá? Entendeu? E reflete: por que eu não me segurei? Por que eu precisei roubar? Por que eu precisei me drogar, vender droga? Por que eu precisei estuprar? Por que eu fiz isso? E está refletindo. Aquele homem estava lá,
não estava preso apenas à sua deficiência física, mas ele estava preso ao seu passado. Aquele passado dele vinha na mente dele, e ele olhava aquela situação, e ele não se conformava. Eu estou assim por causa do meu pecado. Mas Jesus um dia entra naquele recinto. Jesus enxerga aquele homem, vai na direção daquele homem, conversa com aquele homem. Jesus sabe a situação dele. Pergunta: tu quer ficação? Queres ser curado? Quer esquecer o teu passado? Vamos botar uma buraco, vamos virar a página, vamos escrever uma nova história na tua vida. E aquele homem, olha a resposta daquele homem. E Jesus olhou, olha só que interessante, Jesus, ele olhou para a mulher samaritana e viu que estava vivendo em adultério. Jesus conhece, entendeu? Jesus olhou para Zaqueu, lá na árvore, onde ninguém estava vendo ele. Jesus enxergou Zaqueu lá em cima, entendeu? Viu que na vida dele, ele necessitava de uma mudança, sua casa necessitava de uma mudança. Jesus viu a hipocrisia e a atitude dos fariseus. Quando os fariseus olharam e viram aquele homem caminhando, carregando a cama, num dia de sábado, Jesus viu. Jesus enxerga, Jesus conhece os corações. Jesus viu a falsidade do beijo no Judas. Jesus viu a falsidade, mas Jesus também viu o arrependimento sincero no coração do ladrão da cruz. Era ladrão, estava ali pagando pelos seus pecados, mas ele se arrependeu no último minuto da vida dele. E Jesus olhou para ele e disse: vem assim, irmã Raquel, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus viu. Jesus está olhando para você nessa noite. Jesus está olhando para a tua situação nessa noite. Jesus sabe o teu problema e Jesus sabe o teu interesse também. Jesus pergunta hoje: quer mudar? Quer mudar a tua situação? Queres ficação? Olha só que interessante. Ele sabe qual que é a tua doença. Se é espiritual, se é familiar, se é financeiro, se é conjugal. Ele sabe qual que é, se é ministerial. Ele sabe qual é o teu problema. Nada pode ficar oculto aos olhos de Deus. Você não consegue fugir de Deus. Ele vai entrar aí onde você está, na tua situação que você se encontra. Ele vai chegar diante de você. E você vai pensar assim: nós como? Como é que você me encontrou aqui? Entendeu? Eu já estou tentando me afastar de tudo e de todos. Só que de Deus tu não consegue se afastar. Ninguém pode se esconder da presença do Senhor. Olha só que interessante, meus queridos. Davi tentou se esconder. Nós vimos a mensagem ontem que Davi tentou se esconder. Escondeu, até que um dia o profeta chegou e falou para ele. E ele precisou se arrepender. Ele não perdeu o trono, mas ele precisou se arrepender. E ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu. Outra coisa que nós encontramos aqui, nós vemos que a divina compaixão de Jesus, no capítulo 5, versículo 6, o que diz lá, irmã Kel? Olha só, presta atenção, compartilha essa live aí. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Jesus vendo deitado, situação do homem. Jesus vendo a situação. Quanto tempo que ele estava já naquela situação? 38 anos. Entendeu? Aí Jesus chega e fala para ele: queres ficação? Jesus viu aquele homem, irmã Kel, com uma doença incurável. Ninguém podia curar naquela época, e nem hoje ninguém consegue curar. O que eles conseguem fazer hoje na vida de um aleijado? Conseguem fazer ali umas adaptações para que a pessoa consiga caminhar.
Amém? Por isso que a ciência está aí. Mas só Deus consegue fazer a pessoa voltar a ser sã. Entendeu? Eu sei que o homem consegue fazer adaptações, mas só Deus consegue fazer o milagre por completo. E agora Jesus chega naquele homem e diz: você quer um milagre por completo? Por quê, pastor? Porque já te trouxeram aqui para o alpendre de Betesda. Entendeu? Já te arrumaram uma cama. Quem sabe já arrumaram até uma capa. Nos dias de hoje, já arrumaram até um encosto, um benefício do governo. Quem sabe hoje você já está ganhando até ali um benefício, já está até encostado por invalidez. Tudo isso o homem consegue. Mas aquele homem desejava ficar são. Aquele homem desejava voltar como era antes. E é tão interessante que, por isso, Jesus foi ao encontro dele. Jesus viu, tomou a iniciativa. Quem sabe ele não tinha mais esperança. Quem sabe ele já tinha se conformado. Minha casa é aqui, vou morrer aqui. As pessoas que vão ver a minha morte são essas que estão aqui. Quem sabe você enterrado como indigente. Minha família já não vem mais me visitar. Os amigos, que antigamente, quando eu era são, vinha me visitar, hoje, porque eu tenho um problema, não me visitam mais. Quantas pessoas se afastaram de você por causa do problema que você teve? Hoje não te abraçam, não te cumprimentam, muitas das vezes achando que você talvez não corre o risco de um dia passar pelo mesmo problema, talvez. A Bíblia diz que aquele alpendre estava cheio de pessoas com problema. E a única pessoa que não tinha problema ali era Jesus. A única pessoa que estava de pé ali era Jesus. Todos eles estavam no chão. Quando eu vejo Jesus entrando, Jesus abordou-o. Jesus chega àquele homem. Jesus abriu para ele a porta da esperança. Jesus despertou a fé. Jesus abriu a porta do sonho de novo. Quem sabe aquele homem sonhava em ter uma casa, sonhava em ter uma esposa, sonhava em ter família, em ter netos. Mas estava lá, a sua situação o levou a estar sozinho. Quantas vezes as drogas te levou a estar sozinho, a bebida te levou a estar sozinho, outras situações te levaram a estar sozinho. Você se afastou ou se afastaram de você por causa das suas fraquezas. Mas Jesus, em vez de se afastar, ele se aproxima. E Jesus se aproxima daquele homem. Entendeu? Jesus sentiu a sua dor. Jesus sentiu a sua agonia. Jesus sentiu o seu drama. Talvez você também, já não tem mais força. Para quê, pastor? Para clamar. Mas Jesus está vendo a tua situação, Ele está indo ao teu encontro nessa noite. Mesmo você sem força, mas Ele sabe que você já não se levanta mais. Mesmo você sem força, Ele sabe que você não consegue caminhar mais. Mesmo você sem força, Jesus sabe que você não consegue amar mais, não consegue perdoar mais, não consegue abraçar mais, não consegue se alegrar mais. E Jesus hoje está caminhando na tua direção. Talvez você só tenha encontrado incompreensão em lutar sozinho para tentar se levantar. E as pessoas que muitas das vezes estão do teu lado, lá nesse alpendre, são pessoas que também têm dificuldades. E não dá para você se escorar em uma pessoa que também está precisando de ajuda. Eu vejo o irmão Kel e o irmão Rafael, aquele homem que não conseguia se levantar. Quem sabe olhava para o lado, tem um aleijado ali, não tem como essa pessoa me ajudar. Olhava para outro, tem um cego, anda, mas é cego.
não pode me ajudar. Tem um outro ali que é coxo, também não vai conseguir me ajudar. Mas naquele dia, entrou um homem que não era cego, entrou um homem que não era manco, entrou um homem que não era aleijado, entrou um homem que o seu coração não era duro e sentia o coração sensível, enxergou aquele homem e foi naquela direção. E viu aquele homem, porque o cego não enxerga, mas Jesus não é cego, ele enxergou. Ei, meu querido irmão, o homem pode fazer vista grossa para você, mas Jesus não. Ele enxerga os teus sonhos, ele enxerga o teu coração, ele enxerga o teu desejo. Antes de você nascer, ele já enxergava você. Jeremias 1,5 diz: eu tenho te visto antes de tu ser concebido no ventre da tua mãe. Jesus enxerga. Agora eu vejo que Jesus, ele se importa com você e se compadece da sua vida. Entendeu? Talvez você pense que foi longe demais e agora já não tem mais saída. Não. Nunca é tarde para Jesus mudar a tua situação. Entendeu? O homem pode tentar botar um ponto final na tua vida, no teu casamento, no teu ministério, no teu convívio familiar, mas Deus não. Enquanto Deus tiver a porta da misericórdia aberta, se o homem fechar uma porta aqui, Deus abre duas, porque Deus enxerga, Deus sabe. Agora eu vejo, meus queridos irmãos, que talvez esse homem já tinha batido em todas as portas que esteja ali. Medicina, entendeu? Quem sabe psicólogo, né? Porque quando eles não conseguem te arrumar, consertar a tua situação, eles te enviam para o psicólogo. Para quê, pastor? Para você se conformar com a situação. Entendeu? Não consegue resolver, não consegue resolver. Então vamos tentar fazer você se conformar. Quem é que vai se conformar com uma coisa que não era assim antes? Ninguém. Entendeu? 38 anos de Rafael, aquele homem ali, naquele estado. Imagina o que se passava. Talvez tinha pessoas ali que a família vinha visitar. Aí vinha os filhos, aí vinha a esposa, aí vinha lá as noras, os genros, vinha os pais, talvez vinha ali, e ele ali pensando: meu Deus, cadê minha família? Cadê meus irmãos? Cadê? Enquanto você tem dinheiro, a medicina está aí, mas quando você acabar dinheiro, e aí, pastor? Enquanto você tem dinheiro e saúde, você tem até amigos. Mas quando acabar o dinheiro e a saúde, enquanto você é bem sucedido na sociedade, enquanto você tem tudo e não tem nenhum problema, você está bem. As pessoas estão do teu lado. Mas quando você está passando por um problema, quando até a família olha para você e vê você uma pessoa, uma vergonha, vê você uma vergonha para a família, uma vergonha na sociedade, e aí se afastam de você, os familiares se afastam de você, os amigos se afastam de você, por causa do teu caminhar. Você está manco, você é um aleijado, você só consegue ir para frente se alguém te carregar. Você acaba incomodando alguém e alguém se incomodando com você. Você vai parar onde? Lá no tanque de Betesda, aonde ninguém mais passa por lá. Mas Jesus passou por lá naquele dia. E era final de semana de festa. Quem sabe aquele homem, Manquel, nem pensava que alguém ia lá. Porque dia de festa, todo mundo vai para a festa. Dia de festa, ninguém vai visitar lugares.
Dia de festa, o povo vai para festa. É festa. Quem é que vai trocar festa para ir? Mas Jesus não. Jesus naquele final de semana de festa, naquele dia de Páscoa, Jesus em vez de ir lá, ele vai lá naquele alpendre, ele passa por lá. Se lembra da mensagem de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele homem estava só. Não tinha ninguém por ele. Não tinha saúde. Não tinha paz. A solidão era a marca da sua vida. Entendeu? Havia chegado ao fim. O fim da linha, o fundo do poço. Mas quando se viu desesperado, Jesus lhe estendeu a mão. Agora eu vejo o diagnóstico daquela doença. Jesus ali diagnosticando a doença. Capítulo 5, versículos 5 a 7. Lê para nós, irmão Rafael. Olha só, Jesus diagnosticando a doença. Glória a Deus. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha só que interessante, irmão Rafael. Aqui Jesus diagnosticando a doença, nós vamos ver aqui duas verdades interessantes. Primeiro, nós precisamos reconhecer, entendeu? Precisamos reconhecer nossas próprias doenças. E aquele aleijado achava que a doença dele era só física. Olha só, no capítulo 5, versículos 5 e 6, nós vamos ver ali que para ser curado, aquele homem precisava entender qual era o seu problema. Entendeu? Para você ser curado, meu querido irmão, você primeiro precisa saber qual é o teu problema. E qual é o problema daquele homem que estava ali 38 anos, ali no chão, aleijado? Entendeu? Para você ser curado, é preciso identificar quais áreas de sua vida precisa de cura também. Que não adiantaria aquele homem ser curado só a seu físico. Ele tinha a área emocional que precisava ser curada. Ele tinha a sua área espiritual que precisava ser curada também. Entendeu? Olha só o que nós vemos. Muitas pessoas não querem aqui se apresentar como fracas. Aí Jesus chega diante delas e diz: escuta, quer ficar são? E as pessoas dizem: não, mas está tudo bem, está tudo certo. Quantas vezes alguém pergunta: Pai Senhor, está tudo bem? Está tudo bem, está ótimo, meu maravilha. Mas a casa está caindo. Entendeu? Mas está com problema. Não quer apresentar. Não quer dizer: Jesus, eu preciso disso, Jesus. Eu preciso que tu entra nessa causa, Jesus. Aquele homem precisava mostrar aonde estava o seu problema. E olha só o que nós aprendemos aqui, ó. Querem fazer de conta que não existe nada. Entendeu? Jesus se apresenta e as pessoas fazem como se não tivesse acontecendo nada. Jesus precisa diagnosticar a causa dos problemas. Outra coisa, todos nós somos feridos. Ninguém vem de uma família perfeita. Nós já nascemos em pecado. Entendeu? Todos temos feridas emocionais que precisam ser curadas. Todos. Na área da família, na área dos relacionamentos, nas perdas significativas, todos nós precisamos de uma cura. E muitas das vezes, se não curar a parte interna, a parte externa, não adianta Jesus operar milagre,
que vai voltar a ficar aleijado de novo. Quando eu vejo Jesus diagnosticando aqui a doença, nós vemos que quando não sara de forma apropriada as feridas emocionais, olha só, são como feridas físicas. Não adianta. Quantas vezes uma depressão leva você a ter uma doença física? Uma doença no corpo? Leva até você tirar a sua própria vida. Agora eu vejo aquele homem, entendeu? Com um monte de farpas no coração. Com um monte de questões no coração. Entendeu? Se não for tirado aquilo do coração, aquele homem, não adiantaria de nada ele se levantar e começar a caminhar. Se o coração ainda estaria ferido. Ele ia sair daquele local ali, irmão Rafael Manquel. Mas ele ia sair ali, olhando para as pessoas. 38 anos e você não veio me visitar. Ia chegar em casa, meus filhos, 38 anos o pai ficou sozinho lá. Né? Ia chegar na sociedade, 38 anos eu estava lá, e nada. Ele precisava de uma cura interna também. Ele precisava se desprender daquele peso, quem sabe aquela amargura, quem sabe aquele ressentimento, quem sabe aquela raiz de amargura, ele tinha que deixar ali aos pés de Jesus. Ele tinha que sair dali com o seu corpo de cabeça erguida, mas a sua alma de cabeça erguida também. Muita gente tem medo de tirar as farpas do coração, pastor. Tem medo de enfrentar a doença. Tem medo de voltar ao passado. Entendeu? O que mais? Tem medo de enfrentar a doença. Tem medo de enfrentar as cicatrizes. Por que tem medo? Olha só que interessante. Por causa das farpas. Para tirar as farpas vai doer. Vai causar dor. Aquele homem precisava reconhecer ali diante de Jesus o que levou ele àquela aleijadura, o que levou ele àquela necessidade, àquela situação. E eu vejo Jesus ali diante dele, perguntando: você quer ficar são? Você quer ser curado? E aquele homem, ele fala ali, aquele enfermo precisava lidar com as dramas, as consequências. Entendeu? Primeiro com o abandono da sua família, solidão, amargura, rejeição. E ele ainda diz: Senhor, não há ninguém. Ele responde para Jesus: não tem ninguém. Ele perguntou para o homem se ele quer ficar são, e o homem responde para Jesus: não tem ninguém aqui que pode me ajudar. Irmão Rafael, aquele homem olha para aquele salão, quem sabe, e vê um monte de pessoas necessitadas, e estava pensando que ajuda ia vir daquele povo. Mas Jesus estava falando: você quer ficar são? A ajuda está vindo de mim, vai vir de mim. Entendeu? Você quer se levantar? A ajuda vai vir de mim. Você quer enxergar? A ajuda vai vir de mim. Você quer caminhar? A ajuda vai vir de mim. Então não arrume desculpa. Quando o Senhor está te perguntando, quer ficar são? É o Senhor que está te perguntando. Se Ele pergunta, é porque o milagre Ele tem para te dar. Primeiro você precisa admitir. Primeiro você precisa identificar a ferida. Perdoar. Segundo, terceiro, entregar agora a sua causa a Jesus. Quantas vezes você não admite, não entrega a tua causa ao Senhor, e o Senhor não pode operar milagre na tua vida, e você fica 38 anos ali, quem sabe mais, sofrendo por uma teimosia que já poderia ter resolvido faz tempo. Precisamos reconhecer, irmão Rafael, nossas próprias doenças. O que você diz aí, irmão, do homem lá no alpendre, quando Jesus chega diante dele e pergunta: quer ficar são? Você quer ser curado? E o homem responde: não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Tem alguém aqui que pode me ajudar?
Uma vez mexeu, quem sabe eu penso assim, uma vez a água se mexeu, e eu olhei para fulano, e o fulano não se levantou, não pôde se levantar. Olhei para o Beltrano pensava que o Beltrano ia se levantar para te ajudar, também não se levantou. Olhei lá para o outro lado, tinha alguém de pé para me ajudar, mas quando eu fui ver, o camarada não enxergava, era cego. Não tem ninguém para me ajudar aqui, Senhor. Quantas vezes nós procuramos ajuda nas pessoas erradas? Quantas vezes nós procuramos socorro nas pessoas erradas? Jesus está de pé na tua frente e você não quer a ajuda dele, mas você espera que o aleijado vai te ajudar, você espera que o cego vai te ajudar, você espera que o leproso vai te ajudar. Não, Jesus veio para nos ajudar. Aceita a ajuda dele e a cura dele, o milagre dele vai mudar a tua vida. Vamos para frente? É preciso remover as farpas do coração. Entendeu? Quando Jesus perguntou ao homem do tanque de Betesda se ele queria ser curado, esse homem lhe respondeu com uma desculpa. Qual foi a desculpa? Capítulo 5, versículo 7 diz: sim, mas. Não, eu quero, mas. Quer que Jesus te cura? Sim, mas. Quer que Jesus te usa? Sim, mas. Tira o mas da tua vida, pelo amor de Deus, e deixa Deus te usar. Tira esse mas da tua vida. Quantas vezes o Senhor pede algo para você e você diz, sim, mas. Tira esse mas da tua vida, que esse mas vem do inferno, esse mas vem de Satanás, esse mas não pertence de Deus. Jesus estava diante daquele homem e pergunta para ele, queres ficação? E aquele homem, quero, mas não tem ninguém que me jogue na água. Tira o mas da tua vida. Entendeu? Ele poderia ter dito simplesmente sim ou não, mas quantas vezes nós queremos dizer a resposta e queremos dar uma justificativa? Deus não precisa de justificativa. Ele conhece a tua vida. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe o porquê tu não quer fazer ou porquê tu quer fazer. Ele sabe qual é a intenção do teu coração, então não adianta, Deus não engana. Aquele homem lá naquele tanque, Jesus pergunta para ele, em vez de ele responder sim ou não, ele responde e começa a se justificar. Começa a se fazer de coitadinho. Começa a se fazer de sofridinho. Fala aí, irmão. Interessante, né, que esse mas tem sido pedra de tropeço desde a época de Moisés. A gente for analisar esse mais, porque voltando lá em Números 13, só fazer uma analogia bíblica, Deus tinha prometido aquela terra e Moisés manda os espias espiar aquela terra, e a terra realmente manava leite e mel, mas é terra de gigantes que consome seus moradores. E o que era para ser uma bênção se tornou uma maldição por causa de um mas. Apenas Josué e Caleb creu na promessa e possuiu a terra. E às vezes esse mas, tudo não, realmente é bom, mas não temos que fazer, mas vamos lá, mas tem impedido muito de receber grandes coisas do Senhor. Interessante, muita boa colocação. Interessante que Josué e Caleb foi junto com 10, foram em 12 espias. Saíram de Cádiz Barneias, foram lá, ficaram 40 dias espiando a terra. Vieram de Canaã e falaram para Moisés, olha, a terra é boa, terra boa, terra boa, trouxeram até frutos lá, terra é boa. E os 10 espias falaram, mas tem gigante. Quem somos nós para enfrentar gigante? Quem somos nós? Eles vão matar nós. Entendeu? Muitas das vezes os mas estão na boca de pessoas que não têm fé. Entendeu? Não tem fé. Pastor, Deus manda o povo de Israel ir rumo ao deserto.
Mas ele chega diante do Mar Vermelho, o mar está fechado. E aí, continua marchando, que o mar vai se abrir. Mas para marchar precisa ter fé. E para ter fé você precisa ter atitude. Entendeu? Agora eu vejo algo interessante. Ali esse mas não precisava estar na vida daquele homem. Quantas vezes você não recebe o teu milagre por causa de mas que você tem na sua justificativa para Deus? Porque você errou. Ah, eu errei, mas é por causa de A, B e C. Não, Senhor. Tira o mas da tua vida, que a vitória vai ser rápida. Outra coisa que nós vemos na vida desse homem também, ele falou lá, não tenho ninguém. Mas aqui nós não temos ninguém nessa terra mesmo. Entendeu? Mas ele se fez de vítima. Ali, sou vítima do esquecimento, abandono, ingratidão da família e dos amigos. Não tem ninguém aqui que possa me fazer, me jogar, irmão, trazendo para o lado espiritual. A salvação é individual. Você precisa dar conta da tua vida. Você precisa dar conta. Tem gente que acha que vai levar a esposa para o céu, que acha que vai levar o esposo para o céu, que acha que vai levar os filhos. Não, você pode direcionar, mas eles vão ter que tomar a sua própria decisão. Entendeu? Eles vão ter que servir ao Senhor com a sua vida certa diante de Deus. Ninguém vai amarrado da saia de ninguém, e muito menos no pé da calça de ninguém. Nenhum filho vai subir ao céu porque o pai é crente, porque a mãe é crente. Entendeu? Nenhuma esposa porque o marido é crente, porque a esposa é crente. Ah, eu vou... Não vai não, irmão. Não vai não. Cada um vai ter que prestar conta diante de si. Agora eu vejo aquele homem, quando Jesus chegou diante dele, Jesus pergunta para ele, quer ficação? E ele diz, quero, mas... Olha, desculpa, não tenho ninguém. Entendeu? Não tenho ninguém por mim. Não tenho ninguém que me ajuda, me incentiva. Não tenho ninguém que me dê um empurrãozinho. Você não precisa de empurrãozinho, meu querido irmão. Você não precisa de empurrãozinho. Jesus não é homem de dar empurrãozinho. Ele te levanta e manda caminhar. O milagre que ele faz na tua vida, ele te fortalece, ele te direciona, ele te arruma, ele te renova e ele te dá força para caminhar sozinho. Somente ele você deve depender. Se você depender de homem, você vai viver de empurrãozinho. Você vai viver de empurrãozinho. E é o que esse homem aqui estava falando. Não tem ninguém aqui, ninguém que me dê um empurrãozinho. Um empurrãozinho. Um empurrãozinho. Olha só que interessante. Além de doente do corpo, ele também estava com a alma enferma. Estava ali amargo. Ele atribuía a falta, pastor, a falta de curar as pessoas. Você sabe por que eu não consigo ir para frente? Porque não tem ninguém que me ajuda. Você sabe por que eu não consigo me sobressair? Porque não tem ninguém que me ajuda. Você sabe por que eu não fui curado ainda? Porque não tem ninguém que me ajuda. Você sabe por que ainda não fui jogado na água? Porque não tem ninguém que me ajuda. A Bíblia diz, esforça, que eu te ajudarei. Ele. Entendeu? Para de querer viver de empurrãozinho. Porque as pessoas que dão empurrãozinho, hoje eles te dão empurrãozinho, amanhã não te empuram mais. Mas Jesus não. Jesus, a Bíblia diz que ele te toma pela mão direita, te põe de pé e caminha do teu lado até o fim. É só tu não sair da direção dele. É só tu não sair do caminho dele. É só tu não sair da presença dele. Ele está contigo todos os dias. E a Bíblia diz, esses sinais seguirão os que crerem. Pastor, olha só que interessante. Os outros eram responsáveis. Então eu fracassei numa coisa? Sim, é culpa de quem? É culpa de A, B, C e D. Não, Senhor. Entendeu?
Aquele homem estava se vitimizando diante de Jesus. Não tem ninguém. Sabe por que eu não cresci no ministério? Porque não tem ninguém que me deu um empurrãozinho. Sabe por que não? Porque não tem ninguém. Sabe por que eu não vou na igreja? Porque não tem ninguém que vem me visitar. Se a palavra chegou na tua casa, no teu ouvido, a palavra ela liberta, a palavra ela te renova, a palavra ela te direciona. A palavra te põe de pé. Larga de mão de ficar andando de muleta, ficar dependendo de purãozinho. Jesus está diante de você nessa noite e quer operar o milagre por completo. E você fica questionando, arrumando desculpa, se vitimizando, que nem aquele homem no tanque. Não tem ninguém. Entendeu? Não fui curado porque não há ninguém que se interessa realmente por mim. E estava diante daquele que escolheu ele, diante de tanta gente, irmã Kel. Ele foi escolhido diante de tanta multidão ali, de doente ele foi escolhido. Pois ainda escolhido, ele ainda estava reclamando. Foi escolhido, estava ali, diante de Jesus. Jesus está falando com ele. Jesus está dando oportunidade para ele. Jesus está dizendo, eu vou te colocar de pé, tu vai sair dessa situação, eu vou te tirar daqui, tu não vai mais ser aleijado, tu vai voltar para tua casa, mas ainda está ali querendo botar a culpa em A, B e C. É sério isso? Olha só que interessante, outra desculpa que ele falou também, ele falou ali, eu tenho medo, será muito doloroso remexer no passado. Olha só, já estou tanto tempo aqui, deitado. Quantos anos, irmão Kel? 38 anos. Gente do céu. 38 anos. Não. O que passou, passou. Esquece. O processo ali da cura dói. Entendeu? Agora eu vejo que muitas vezes significar olhar para trás é reparar danos, recortar experiências dolorosas, tá? Um abuso sexual, a falta do amor de um pai ou da mãe, cenas de violência. Que mais, pastor? Abandono. Por que você está nessa situação? Por que você chegou hoje a estar nas drogas, jovem? Por que você chegou hoje a estar aí no balcão de bar com a cara cheia, homem? Por que você está das grades hoje? Por que você está fugindo, dormindo no meio do mato, com a polícia procurando você? Qual foi a causa? Pastor, não quero voltar ao passado, mas precisa. Você precisa tirar essas farpas do teu coração. Precisa tirar esse peso para que você seja levantado por Deus e comece uma nova história. Olha só que interessante. É preciso recordá-las para quê? Para que você seja curado de uma forma total. Não haverá cura total se você guarda alguma coisa do passado no teu coração. Não adianta Jesus te levantar, te fazer carregar a tua cama, você sair andando diante de todo mundo, mas lá dentro ainda você está aleijado, lá dentro ainda você está manco, lá dentro ainda você está doente. Olha só que interessante, não adianta tapar a ferida, é preciso limpá-la. Mas eu tenho medo, pastor. Mas Jesus está diante de você nessa noite. Não é para o homem que você precisa se abrir, é para Deus. O homem, muitas das vezes, é cego, é aleijado, está na mesma situação que você. Mas Jesus não. Jesus está de pé diante de você. Ele está dizendo, quer ficar curado? E você diz, eu quero, Deus, eu quero ficar curado, eu quero. Então esquece, não fala mais. Entendeu? Não usa o mas mais na tua vida, não. Quando o Senhor pedir para você, se você quer ficar curado, simplesmente diga para Ele, eu quero. Olha só, presbítero Rafael, quando o Senhor perguntou para o profeta Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel, o que está
está vendo? Estou vendo um vale de ossos secos, sequíssimos. Está seco. Se é seco, é porque houve morte. Se é seco, é porque tem a falta de vida. E os ossos estavam tudo espalhados, irmã Kel, lá naquele vale, capítulo 37 de Ezequiel. E agora, ossos espalhados significa o quê? Pessoas separadas, membros separados, tudo longe um do outro, tudo. E agora, o Deus fala para o profeta: ei, profeta, poderão viver esses ossos? Aí o profeta pensa: poderão viver esses ossos? Irmã Kel? Poderão viver esses ossos? Olha a situação que o profeta Ezequiel estava diante de Deus ali. E olha a situação que Deus colocou o profeta Ezequiel naquele vale. E aí Deus pergunta: poderão viver esses ossos? E aí? E aí que a gente tem que ter fé e profetizar, né? Tem que ter fé e profetizar. E Deus, mas quando é o homem que fala, tudo bem. Mas quando é Deus que está falando, a gente ainda pode duvidar? Eu acho que quando é Deus que fala, a gente tem que obedecer. Quando é Deus que fala, a gente tem que obedecer. Mesmo sendo um comando tão absurdo, gente, é um vale cheio de ossos sequíssimos. Cheio de ossos sequíssimos, e o profeta caminhava naquele vale. Caminhava naquele vale. Não tem. Quem sabe botava um osso em cima do outro. Não dá. Não fica, Deus. Tem condições. É que quando a gente tenta com as nossas próprias mãos, a gente não consegue ressuscitar o morto, né? Não consegue fazer com que os ossos se ajuntam, com que junta uma na outra e se tornem carne de novo. Mais interessante foi a resposta do profeta para Deus. Qual foi a resposta? Senhor, tu sabes. Tu sabes. Entendeu? Tu sabes. Tá bom então? Então profetiza. E lá vai o profeta. Profetiza. Irmão, se Deus manda você profetizar, irmã Kel, irmão Rafael, e você que está ouvindo aí, se Deus manda você profetizar, eu estou falando Deus, não é barriga cheia de feijão não, entendeu? Se Deus mandou você profetizar, profetiza, entendeu? Pastor, mas o vale está cheio de ossos, profetiza. Ossos, se levantem, porque assim diz o Senhor. E não basta ossos se mexerem não, os ossos precisam ter ligamento, ossos, ligamentos, nervos, pele. E aí, pastor, estou com um bando de defunto de pé, ok? Espírito de Deus, adentra nesses corpos. Profetiza, meu querido. Entendeu? Não tem mais não. Esquece o mais, tira o mais da tua vida. Entendeu? Porque se você for olhar para o mais, até hoje, não querem mais fazer nada para Deus. Entendeu? Mas tem a pandemia, pastor. Não quero saber. Tira o mais da tua vida e vai fazer a obra do Senhor. A Bíblia diz, aquele que olha para o vento não vai sair semear. Nunca semeará. Por quê, pastor? Porque olha para o mas. Agora, aquele que olha para Deus, tu pode ter certeza, joga a semente que o próprio vento ajuda a espalhar. Joga a semente, pastor. A pandemia está aí para quê? Para nos ajudar, muitas das vezes, a despertar os corações que já estão frios, que se afastaram de Deus. E aí é um sinal da volta de Jesus, pastor. Vamos para frente? Eu tenho medo. Outra coisa também, que aquele homem, quem sabe, pensou, irmão Rafael. Ah, pastor, Jesus pergunta para ele, clarificação? E ele diz, pastor, mas só que olha só, Jesus, o negócio é o seguinte, eu vou ter que perdoar muita gente se eu ficar são.
Se eu sair daqui dessa situação, eu vou ter que perdoar as pessoas que deixaram de vir aqui me olhar. Eu vou ter que perdoar meus familiares que não vieram mais me ver. Eu vou ter que perdoar muitas das vezes até o sacerdote que disse que não era mais para mim entrar no templo, por causa da minha situação. Eu vou ter que perdoar. Mas eu fui a vítima. Eu fui a vítima. Eu estou aleijado aqui. Eu estou sofrendo. Eu estou 38 anos aqui, sozinho, chorando, amargurado, desprezado. Mas Jesus pergunta para ti: quer ficação? Quer ficação? Então não arruma desculpa. Apenas obedeça. Entendeu? A mágoa também adoece. E é bíblico isso. Então tira a mágoa do teu coração. Arranca ela. Aproveita que Jesus está ali e pede a cura completa. Deus, eu quero me levantar fisicamente, mas eu quero me levantar espiritualmente também. Eu quero me levantar emocionalmente também. Senhor, quem não perdoa não tem paz. E nós precisamos não andar de pé, mas também andar com as nossas, com a nossa alma de pé, o nosso espiritual de pé também. Aquele homem ia adiantar alguma coisa, ele sair daquele local curado, mas a sua alma precisando de cura ainda. Aquele homem precisava de cura, aquele homem precisava perdoar, porque quem não perdoa não ora, não adora, entendeu? Não é perdoado também. Quem não perdoa adoece. Quem não perdoa é entregue aos verdugos. O que é verdugos, pastor? Atormento da sua consciência. Ele é atormentado pela sua própria consciência. Mas Jesus está ali na frente dele. E aí, Jesus pergunta: você quer ser curado? Quero. Mas eu tenho medo. Mas eu não posso perdoar? Eu vou ter que perdoar? O que mais? Não tenho ninguém. Será que eu vou ter alguém por mim? Tu não vai precisar mais de ninguém. Tu vai andar sozinho. Chega de andar de muleta. Chega de andar debruçado em cima de alguém. Chega de andar dependente de alguém. Jesus está querendo fazer um milagre completo na tua vida. É para você andar sozinho. E se puder, ajuda aqueles que não conseguem andar ainda. Entendeu? Outra coisa que nós vemos aqui, que aquele homem também precisava ser curado, e Jesus diagnosticou ali na sua vida, é o quê? Eu não posso esquecer. Olha só que interessante. Esquecer o quê? Esquecer o quê? Esquecer o quê, pastor? Deus tem um lugar específico para colocar as nossas lembranças. Entendeu? Esquecer o quê? Deus coloca as nossas lembranças no mar do esquecimento. A única pessoa que tem registro é Deus. Nós não podemos ter registro. Nós temos que jogar as nossas lembranças no mar do esquecimento. Entendeu? No mar do esquecimento. Quer ver? Abre para nós Miqueias, capítulo 7, 19. O que diz lá? Miqueias, capítulo 7, 19. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar? Viu? Isso é Deus. Entendeu? Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades. Quando nós pedimos perdão, Deus perdoa, joga no mar do esquecimento. Mas quando nós não pedimos perdão, quando nós não se arrependemos, está tudo arquivado. Para aquele dia, Deus prestar conta com nós. Olha só que interessante, para nós encerrar. Você quer ser curado? Jesus pergunta para ele, e Jesus pergunta para mim e para você. Você quer ser curado? Curado do que, pastor? Desse problema que há tantos anos está te afrontando. Desse problema que há tantos anos tem te feito ficar só. Tem te feito chorar. Tem te feito se desesperar.
tem te desvalorizado, talvez diante da sociedade. Deus nos chama para viver uma santidade e também insanidade. Olha só que interessante. A única diferença entre santidade e sanidade é uma letra T. Entendeu? Olha aqui, que é o símbolo da cruz. Outra coisa que nós vemos, se não sararmos, ainda que vamos, olha só, ainda que vamos para o céu, mas como? Aleijados, não entram. Pecadores, não entram. Cegos, não entram. Amargurados, não entram. Tímidos, não entram. Covardes, não entram. Então nós precisamos ser curados hoje. Pastor, ainda aqui que nós temos aqui, não vivemos tudo ainda o que Deus tem para nós aqui na terra. Deus tem muito mais. Deus tem muitas bênçãos para nós ainda. Não, mas quem sabe você pensa, eu cheguei nessa situação e daqui eu não saio mais. Eu estou no fundo do poço. Não tem mais ninguém aqui por mim. Não tem mais ninguém que me dê um empurrãozinho. Não tem ninguém que me joga na água. 38 anos estamos que nem aquele homem, se queixando. Mas Jesus chega na tua frente hoje, através dessa live, e pergunta para você, através dessa palavra: você quer mudar a tua situação? Você quer ser curado? Não só a cura material, não só a cura carnal no teu corpo, mas a tua cura emocional, a tua cura psicológica, a tua cura sentimental, a tua cura familiar. Deus quer curar essa noite e você precisa aceitar a cura dele, porque hoje é a oportunidade da tua vida. Quem sabe amanhã pode ser tarde demais. Quem sabe amanhã você não possa ter essa oportunidade. Quem sabe amanhã já é tarde demais. Você precisa escolher hoje. Hoje Deus escolheu para falar com você, aí do outro lado da tela. Hoje Deus escolheu para falar com você. Eu não sei quantos anos você está sofrendo nessa situação. Eu não sei se é doença, enfermidade. Eu não sei se é problema conjugal. Entendeu? Eu não sei se é problema no teu trabalho, perseguição. Mas eu quero dizer para você, não olha para o homem, eles não conseguirão te ajudar na tua situação. Jesus, ele é a solução da tua vida. Jesus pode mudar a tua vida. Pode trazer a alegria de volta. Pode trazer o amor de volta, pode trazer a paz de volta, a tua saúde de volta. Jesus pode voltar a ter comunhão contigo de novo. Ele está na tua frente. Não questiona, não justifica, apenas diga para Ele: Senhor, diga nesta noite: Senhor, eu preciso disso. Ele sabe que você já deve ter gastado horrores com a medicina e ainda não teve solução. Ele sabe que você já deve ter gastado horrores com o advogado e ainda não conseguiu uma solução. Ele sabe disso. Que aquele papel que está lá no advogado, que está lá na imigração, aquele sonho que você tanto deseja que se realize, ainda não saiu do papel. Ele sabe disso. E você está se sentindo um fracasso hoje. Você se olha no espelho e diz: eu sou um fracasso. Mas Deus está falando para você nessa noite: não fica aí dentro dessa situação. Não fica aí dentro desse alpendre. Esse alpendre que colocaram você. Esse alpendre que a circunstância levou a você. Jesus está querendo tirar você dessa situação hoje. Te levantar dessa aleijadura. E querer que você caminhe de novo.
erguendo a tua cabeça de novo, sorrindo de novo. Volte para tua casa, abraçar teus filhos de novo. Volte para tua casa, abraçar tua esposa, o teu esposo de novo. Volta para a casa do Senhor, volte às presenças do Senhor, volte a cantar, volte a pregar, volte a evangelizar, volte a contribuir. Deus está querendo tirar você desse alpendre, lugar de doente. Deus quer te colocar de pé, quer te fazer uma nova criatura nessa noite. Mas você precisa responder Ele. Saiba responder. Pare de ficar se queixando, dizendo que é por causa desse, é por causa daquele, é por causa daquele, é por causa daquele. Não, Deus conhece e sabe o porquê que você chegou nessa situação. Apenas diga: Deus, eu quero, Deus, eu preciso, Deus, me tira desse vale, me tira dessa situação, derruba as muralhas que estão na minha frente, que não me deixam caminhar, e você vai ver que Deus vai te levantar nesta noite. Aleluia! Eu quero adorar o nome do Senhor essa noite com a tua vida. Eu quero adorar. Por quê, pastor? Porque se Jesus encontrou você nessa noite, é porque você é especial. Você é muito especial, e Deus vai te fazer caminhar nesta noite. A partir de hoje, Deus está mudando a tua vida. A partir de hoje, Deus está mudando o teu cativeiro. A partir de hoje, o teu coração está tendo uma nova esperança, alegria na tua vida. Aleluia! Adore o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor, porque o médico dos médicos chegou aí na tua vida. Adore o nome do Senhor, porque o diagnóstico